Por que a pronúncia em inglês não pode ser sempre igual? Como assim? Por que o I a gente não pronuncia sempre I? Ia ser tão mais fácil. Seria mais fácil. Mas tem uma historinha pra explicar por que não é. Senta, que lá vem a história. Eu gostava dessa. Bom, o inglês passou por algumas mudanças no decorrer dos séculos. Lá pelo século XIV, XV, se eu não me engano, o que a gente chama de Middle English, que é um inglês mais arcaico, começou a se transformar no que hoje a gente chama de Modern English. Na mesma época, começou a entrar de maneira mais presente a imprensa. Então começou a se publicar livros impressos pela primeira vez. Isso significou que pela primeira vez tinha uma necessidade de uma padronização na escrita. Então essas coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo. Aí começaram a aparecer as regrinhas, é isso? Isso, de como escrever. De como escrever. E aí eles começaram a escrever do jeito Até antigo. lá não tinha regrinha pra escrever? Cada um escrevia de um jeito? Era tudo manuscrito, não tinha, Que loucura. não tinha como publicar as coisas, era cada um por si. Só na cartinha. Só na cartinha. Que loucura. Só que aí eles estruturaram a escrita um pouco mais cedo, de acordo com a forma antiga de se escrever. E aí a pronúncia se estabeleceu dessa maneira moderna, do Modern English. Por isso que o K, na palavra knee, meu joelho, não se pronuncia. Mas tem o K porque antigamente se pronunciava, inclusive. Sério? Assim como alguns outros sons que são comuns em outras línguas parentes do inglês, como o alemão, que tem o né? E que não tem mais, depois perdeu. Mas ainda assim alguns CHs, GHs, aliás o GH volta e meia, na maioria das vezes é mudo agora. E poderia ter sido retirado, mas as regrinhas de escrita se estabeleceram primeiro, a pronúncia mudou um pouco depois. Tá, e aí por que o I é I e o I às vezes é I também, e aí a gente nunca sabe como é que vai ler I e como é que vai ler I? Existem algumas regrinhas. Claro que assim, como palavras estrangeiras não vai adiantar muito. Tá, mas tudo bem, deixa as palavras estrangeiras. Vamos ver aquelas que não são estrangeiras, então, né? Porque tem muitas. E a gente nunca sabe se é live ou é live? É bit ou é byte? Pegou justamente o único... Damn it. Sorry. Live e live e give são duas exceções para a próxima regrinha, uma das poucas que tem para te ajudar, que a gente vai mostrar em seguida. Ok. Muito bem, então a gente vai falar de 3 regrinhas aqui. 3? Isso. Ok. Todas elas são para palavras curtas, de uma sílaba só. Só uma sílaba. E todas elas envolvem a letra E. A letra E muda muitas coisas nas palavras em inglês. Por exemplo, para o I, que mencionou, que a gente pode falar I ou I, nas palavras curtinhas, quando a gente tem o E no final, faz uma modificação. Por exemplo, o exemplo que eu dei, bit? Isso, bit. I bit my tongue. Né? Bit, B-I-T, bit. Então, quando é pequenininho, não tem nada no final, não tem o Ezinho no final. Se a palavra tem esse Ezinho no final, por exemplo, mordida, bite. I'm gonna take a bite. O I vira I. Bit, bite. Então, quando tem E... ele fica I. Quando não tem o E no final, I. Outros exemplos. Bom, aí tem a exceção, né? Tem 2 exceções. Live e give. Tá. Né? De resto é tudo I. Bite, Mike, o nome inclusive, né? O nome da pessoa Mike. Mike, ok. Mine, vibe, um nome. Mitch, não might, né? Mitch. Mitch. Ok, faz sentido. Meal, feel, file. You, I'll. Feel, file. Phil. Meal, mile. Ok. Né? Então sempre quando for curtinha, tem o Ezinho no final, vira I. Mile. Ok. Mike. Já matamos um problemão aí, hein? Pelo menos para as curtinhas. Com o I. Agora vamos para outra. Tá, mas tu tinha comentado que eram 3, né, regrinhas. Isso. A gente viu uma agora, as outras são para outras letras? Isso, é quase a mesma coisa, mesma regrinha de palavras curtas, com o E no final ou sem, as outras letras. Tipo, quais letras? A, por exemplo. Ok. Essa também é difícil, né? A gente pode falar o E ou E, por exemplo. At ou Cat. cat, né? Ou ate. Ok. Né? I ate, eu comi.
Mas aí já tá. O E no final, A. De novo E? É, quando tem o Ezinho no final, ate. Não tem nada. Ok. At. É o Cat. At. Cat. Ok. Hat. Hat. Hate. Hate. Que legal! Fat, fate, bath, bathe, back, Ok, que a gente usou, faz sentido. bake. Bake. Então, Cool. tem o Ezinho, ele faz essa puxada, A. Que nem o I de I vira I, o E da letra A vai virar A. Então, o E no finalzinho, ele vai trazer essa alongado da vogal. Ok. At, Bake. ate, back, bake. Good. Got it. Yeah, cool. E tem mais uma, né? Tem mais uma, também com outra letra, que é U. Já sei. É também com E no final. Exato. Ok. Mas vamos ver quais são as duas formas que a gente normalmente tem para falar U. Cut. Cut, exatamente. You. U. Cute. Oh, cute. Exatamente. Palavra Perfeito. curtinha. Tem o N final, ele fica U. É o alongado. Entendi. Não tem staccato, seco. Cut. Cute. Né? Put. Então a gente resolveu boa parte dos problemas, na verdade, com as palavras curtinhas, né? Isso. As curtinhas que com ou sem essa letrinha, esse E no final. Da letra A letra E e a letra U. Good, very good. Desculpa, A, I e U. Né? Lembrando, o E no final sempre faz o alongado da anterior. Então, I e o I com o Nzinho no final vai ficar I. Né? O Mick E, e Mike. o E do A Isso, tipo at, back, vai virar A. Bake. ate, bake, exatamente. Ok. E o O do A cut, que é a letra U, cut, vai virar U, cute. Nice. Nice, I like it. Eu também tenho uma dica de pronúncia. Please. Mas não tem a ver com vogal, não tem a ver com som. Quer dizer, tem a ver com som, óbvio. Ok. Tá valendo. Mas, né? Se ajuda a entender melhor, né? Então, eu sempre digo que a única palavra em inglês que tem table é a table. Porque todas as outras palavras que tem table, a gente não diz table. Não entendi. Table. Ok. Agora, vegetable. Vegetable. Not vegetable. Não, vegetable. Comfortable? No. Comfortable. Então, todas as outras palavras que parecem ter table, na verdade, a gente diz table. Vegetable. Comfortable. Right? Cool. Sim, claro. Ok. Mas só para lembrar que essas regrinhas, como o Teles contou a história, né, elas foram se transformando, a coisa foi acontecendo devagar. Então, sempre tem muitas exceções, né? Então, é uma coisa que funciona em geral. Nessas que a gente trouxe aqui, são algumas que funcionam com a grande quantidade de palavras. Não significa que é com todas. Como a gente já mencionou, live, give, might. É isso. Se quiser outras regras de pronúncia, a gente pode tentar simplificar o máximo possível, apesar de que, né, como eu mencionei, não é tão fácil isso. Sim. Mas a gente pode fazer essas brincadeiras, não é exatamente uma regrinha, mas sem table, só na table. O resto é table. Então, ótimo. Né? Comenta, pede, a gente traz. Bye. Bye.